Olá, pessoal. Vamos dar início à nossa primeira videoaula de matemática e vamos estar abordando conteúdo sobre sistema de numeração indo-arábico. Vocês também podem estar acompanhando através do livro didático de vocês nas páginas 87 e 88. Agora, olha só, pessoal, vou estar passando aqui uns slides para a gente estar facilitando aí o nosso aprendizado. Olha só, como eu falei para vocês, sistema de numeração indo-arábico. O sistema de numeração que utilizamos é chamado de indo-arábico. Ele tem esse nome porque foi criado pelos hindus e difundido no Ocidente pelos árabes. E aí nós temos as suas características. Quais são essas características? Elas vão estar sendo apresentadas agora a seguir, onde elas contribuíram para que esse sistema de numeração prevalecesse. Olha só, nós temos aqui como característica desse sistema de numeração. Eles são empregados apenas utilizando 10 símbolos. E esses 10 símbolos são chamados de algarismos, para representar qualquer número. Então, gente, quais são esses algarismos? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Então, utilizando esses 10 símbolos, nós podemos estar escrevendo qualquer número, independente da sua proporção, ok? Então, podemos estar escrevendo diversos números aí. A outra característica que nós temos aqui é a contagem de quantidades, que é feita formando grupos de 10. Por isso, esse sistema é chamado de sistema de numeração decimal, ou de base 10. Eu trouxe aqui um videozinho que vou estar apresentando para vocês, para facilitar essa questão desse agrupamento de 10 em 10. E com a utilização do material dourado, para vocês entenderem, gente. Oi, pessoal! Esse vídeo vai começar a explicar como é que é o nosso sistema de numeração, como é que a gente consegue formar números. E esses símbolos que vocês estão vendo aqui, o 0, o 1, o 2, o 3, o 4, o 5, o 6, o 7, o 8 e o 9, são os algarismos. E são com esses algarismos que eu consigo formar qualquer número. Mas para isso, esses algarismos têm que se organizar numa certa ordem. A gente vai começar a ver um pouquinho disso agora. O nosso sistema de numeração, ele é decimal. A palavra decimal lembra que número? Não lembra o número 10? Porque é assim, no nosso sistema de numeração, quando eu junto 10 coisinhas, eu tenho que formar um outro grupo. Aí quando eu consigo juntar mais 10 coisinhas nesse novo grupo, eu formo um outro grupo. Eu vou explicar, ó. Esse material aqui, ele ajuda a entender um pouquinho como funciona o nosso sistema de numeração. Ele chama material dourado. Então nele você tem esse cubinho, que é a unidade. Tem essa barrinha, que é uma dezena. E tem essa plaquinha, que é uma centena. Eu vou explicar. Lembra que eu falei que o sistema de numeração é decimal? Que quando eu junto 10 eu tenho que trocar de grupo? Então olha aqui. Aqui eu tenho, finge que é bala, vai. Uma bala, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 balas. O sistema não é decimal, quando eu junto 10 eu tenho que trocar por um novo grupo. Eu vou trocar por uma dezena. E olha por quê? As 10 unidades formam exatamente uma dezena, tá bom? Então, quando eu junto 10 unidades, eu troco por uma dezena. E aí eu vou juntando dezena para tentar trocar por um outro grupo. Então aqui tem quantas unidades? 10, não tem? Se eu coloco mais uma dezena, ó, aqui tem 10. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 unidades. Mais 10, 30. Mais 10, 40. Mais 10, 50. Mais 10, 60. 70. 80. 90. 100. E aí, ó, eu tenho 10 dezenas. O sistema de numeração é decimal. Quando eu junto 10 dezenas, tenho que trocar por um outro grupo. E vou trocar pela centena. Ó, Marmitex, espera aí. Tá vendo? As 10 dezenas dá exatamente uma centena. Então, na centena, que lembra o número 100, eu tenho 100 unidades. E aí eu vou juntando centena. 100 mais 100, 200.
300, 400 e agora 500, 600, 700, 800, 900, 1000. E aí, ó, eu juntei de novo 10 centenas. Como o sistema de numeração é decimal, quando eu junto 10 centenas, eu troco por um outro grupo, que é a unidade de milhar, esse cubão aqui. Tá bom? Então é isso. Esse vídeo foi só para mostrar que o nosso sistema de numeração é decimal. Então, quando eu junto 10 unidades, eu troco por uma dezena. Quando eu junto 10 dezenas, eu troco por uma centena. Quando eu junto 10 centenas, eu troco por uma unidade de milhar. E isso continua, mas a gente vai parar por aqui, tá bom? No próximo vídeo, a gente vai ver como formar números usando o material dourado, tá bom? É isso. Então, gente, olha só, gostaram do vídeo? Nós temos aqui abaixo o link, certo? Se vocês quiserem estar revendo, vocês podem estar acessando através desse link. Passando aqui. Então, olha só. Nós temos aqui outra característica. Qual é essa outra característica? É que é um sistema posicional. Isto é, conforme a posição que o algarismo ocupa na representação do número, ele expressa valores diferentes. Por exemplo, observe o valor posicional dos algarismos no número representado a seguir. Olha o exemplo que eu trouxe aqui para a gente estar destacando aí esse sistema posicional. Eu trouxe para apresentar para vocês o número 6.666. Utilizei todos os algarismos iguais para vocês observarem que pelo fato dos algarismos serem iguais, mas nesse número eles não possuem o mesmo valor. Então, olha só, o meu 6 da minha direita, o primeiro, ele corresponde a apenas 6 unidades. Partindo da direita para a esquerda, nós temos a próxima ordem, que está representando 6 dezenas, que é o mesmo também que 60 unidades. O próximo que nós temos aqui na terceira ordem, nós temos 6 centenas. Essas 6 centenas podemos expressar também como 600 unidades. E aí, por fim, o outro que nós temos aqui na quarta ordem, que está representando 6 milhares. Essas 6 milhares representam 6.000 unidades, ok? Vamos aqui agora para mais uma característica desse nosso sistema. Essa característica é que há um símbolo. Que símbolo é esse? O zero. Usado para efetuar cálculos e para representar a ausência de unidade, indicando que não há agrupamento de 10 naquela posição. Então, olha só o exemplo aqui desse número. No número 6.066, o zero indica que não há centena. Então, gente, nós temos aqui esse zero que está na terceira ordem e ele está indicando que nós não temos centenas, certo? Mas para escrever esse número, eu preciso desse símbolo. Então, o zero, ele é muito útil para a gente poder estar escrevendo diversos números. Vamos aqui. Olha só, agora vamos partindo aqui para um quadro de ordens. As classes e as ordens. As classes e as ordens. Ao escrever um número no sistema indo-arábico, agrupamos seus algarismos em ordens e classes. Agrupam-se 3 ordens por vez, da direita para a esquerda, para formar uma classe. As ordens e as classes podem ser organizadas em um quadro como o que segue, gente, aí. Veja como representamos o número 13 bilhões e 820 milhões nesse quadro. Então, olhem só, nós temos 4 classes aqui. Podemos estar observando a classe das unidades simples, a classe dos milhares, a classe dos milhões e a classe dos bilhões. Aí vocês poderiam estar questionando, professora, e só existem essas 4 classes? Não. Poderemos estar seguindo aí, até em outros exemplos, que depois da classe dos bilhões, nós temos a classe dos trilhões, dos quadrilhões, e aí vai. São diversas classes. Mas vamos aqui destacar essas 4 classes. Observem também que, dentre essas 4 classes, nós possuímos 12
ordens, da primeira até a 12ª ordem, certo? E aí, observem só, cada classe dessa foi formada por 3 ordens. Quais são essas ordens? Por exemplo, na classe das unidades simples, nós temos a primeira ordem, que representa as unidades, a segunda ordem, que representa as dezenas, a terceira ordem, que representa as centenas. E aí, passando para a segunda classe, nós temos a quarta ordem, representando as unidades de milhar, a quinta ordem, representando as dezenas de milhar, a sexta ordem, representando as centenas de milhar. Partindo para a terceira classe, nós temos a sétima ordem, representando as unidades de milhão, a oitava ordem, representando as dezenas de milhão, a nona ordem, representando as centenas de milhão. A quarta classe, nós temos a 10ª ordem, representando as unidades de bilhão, a 11ª ordem, representando dezenas de bilhão, e a 12ª ordem, representando as centenas de bilhão. E o número que nós temos aqui em destaque é 13 bilhões e 820 milhões, certo? Vamos aqui, passando. Olha só, gente. Ao fazer agrupamentos, um número pode ser escrito de diferentes maneiras. Observe a seguir como podemos escrever o número 1.879.604. Observe de quantas maneiras podemos estar escrevendo esse número. Nós temos aqui 3 formas que podemos estar escrevendo esse número. Na primeira, aqui nós temos uma unidade de milhão, 8 centenas de milhar, 7 dezenas de milhar, 9 unidades de milhar, 6 centenas, 0 dezenas e 4, desculpa, gente, eu vou voltar aqui, e 4 unidades. Então, essa é uma das formas que podemos estar escrevendo esse número. Outra forma, uma unidade de milhão, 879 unidades de milhar e 604 unidades. Olha só, gente, qual é a próxima forma que nós temos para estar escrevendo esse número? O número que nós temos é 1.879 milhões e 604. Então, olha só, essa forma é fazendo uma decomposição, decompondo esse número. Então, nós temos essa decomposição. 1 milhão mais 800 mil, mais 70 mil, mais 9 mil, mais 600, mais 4, certo? Então, olha só, 1 milhão podemos estar escrevendo, acrescentando 6 zeros para escrever 1 milhão. 800 mil, nós vamos estar escrevendo, acrescentando 5 zeros. 70 mil, nós vamos estar acrescentando 4 zeros. 9 mil, acrescentamos 3 zeros. 600, 2 zeros. E aí, podemos fazer essa decomposição. Observem uma coisinha, gente. Após cada número, eu vou contar quantos algarismos eu tenho e vou estar substituindo por zeros. Observem que depois do 1 eu tenho 6 algarismos. Eu escrevi 6 zeros em 1 milhão. Após o 8 eu tenho 5 algarismos. Após eu escrevi 5 zeros. Após o 7 eu tenho 4 algarismos. Eu escrevi 4 zeros. Após o 9 eu tenho 3 algarismos. Eu escrevi 3 zeros. Após o 6, eu tenho 2 algarismos, eu escrevi 2 zeros. E na decomposição aqui eu não tenho nenhuma dezena, eu não preciso estar adicionando aqui o zero. E aí, por fim, adicionei as unidades, certo? Passando. Olha só, gente, como é que nós podemos estar fazendo a leitura de um número? Lendo e escrevendo um número natural. Eu trouxe aqui 2 exemplos de 2 números para poder estar identificando como podemos estar lendo e escrevendo esses números, certo? Então, olha só, no primeiro exemplo, nós temos que quando todas as ordens de uma classe são representadas por zero, não se lê essas classes. É como nesse exemplo aqui, no primeiro, desse primeiro número. Nós lemos ou escrevemos por extenso. 13 bilhões, 820 milhões. Então, as únicas 2 classes que nós fazemos a leitura aqui foram
a classe dos bilhões e a classe dos milhões. Então, para poder fazer a leitura desse número, utilizamos apenas duas classes, porque nas outras classes nós não possuímos nenhuma unidade, nós temos aí representando apenas por zero, certo? Vamos aqui ao outro exemplo. Eu trouxe aquele mesmo número de anteriormente, certo? Então, nós temos 1.879.604. Veja este número, escrito por extenso, gente. 1.879.604. Então, nós podemos estar fazendo a leitura desses números e escrevendo eles por extenso. Passando aqui, eu trouxe para vocês uma atividadezinha para vocês estarem desenvolvendo aí o aprendizado de vocês. A primeira questãozinha está pedindo o seguinte: escreva todos os possíveis números formados por esses três algarismos sem repeti-los. Então, os três algarismos que nós temos aqui são 6, 3 e 8. Vocês irão estar escrevendo os números possíveis utilizando esses três algarismos sem repeti-los, certo? Então, olha, vou dar um exemplo. Vocês podem estar escrevendo 368. E aí vai, vejam quantos números vocês podem estar escrevendo utilizando apenas esses três algarismos e não repitam nenhum deles nos números que vocês irão escrever. E aí nós temos aqui duas alternativazinhas após que vocês fizerem a escrita desses números. Na alternativa A, nós temos a seguinte questão: qual o maior número formado? Depois vocês vão estar destacando qual foi o maior número que vocês conseguiram formar. Na alternativa B, qual o menor número formado? Até já falei qual é esse menor, né, gente? Começando pelo zero, o menor número que podemos formar é 368. Passando para a segunda questão. Pesquise modelos e preços de carros. Escreva esses preços usando algarismos e registre por extenso os números encontrados. Então, gente, essa questãozinha aqui, vocês irão estar fazendo uma pesquisa de valores de carros, apenas 2 carros, e vão estar escrevendo os valores encontrados por extenso, ok? A terceira e última questãozinha. Decomponha o número 2.562.938 e escreva por extenso. Então, vocês vão estar escrevendo esse número por extenso e fazendo a decomposição. Agora, aqui eu trouxe uma reflexãozinha, gente, para vocês. Olha só. O sucesso é a soma de pequenos esforços repetidos dia após dia. Então, gente, se esforcem, compartilhe, participe, porque a cada dia, cada pouquinho que vocês forem absorvendo vai ajudar no aprendizado de vocês, certo? E aqui, por fim, essa mensagenzinha, por conta desses momentos que estamos passando, então, eu peço que vocês se cuidem. Aqui nós temos o seguinte: esperamos que todos participem, então espero que vocês participem. E cuidem-se em favor à vida. Por conta de tantas dificuldades, por conta dessa pandemia, vocês já sabem o que vocês devem fazer. Se previnam, fiquem em casa. Tchau, e uma boa aula e até a próxima.